Regular a ansiedade, então, né? Regular a ansiedade, assim, é algo, como eu falei, eu coloquei aqui de forma didática, mas, por exemplo, o problema da ansiedade pode ser uma situação passada, o problema da ansiedade pode ser o sono, não é meio que eles se isolam, assim, as causas se isolam. Na verdade, elas, tudo interligado. Então, assim, a gente só chama o que é dominante. Então, no caso, né, se você tiver aí um trauma, você pode não estar dormindo direito e ter mais ansiedade. O problema naturalmente é o trauma, que você precisa lidar com esse trauma para voltar a dormir direito, para voltar a regular a ansiedade. Não adianta você simplesmente tomar remédio para dormir sem regular o trauma e sem regular a ansiedade, porque você vai continuar com aquele medo, você vai continuar tendo um certo problema. Então, assim, tudo está interligado, mas regular a ansiedade, assim, de maneira mais pura, digamos assim, seria, por exemplo, você tem problemas relacionados à ansiedade. Vou citar aqui os principais. Deixa eu até ver aqui. Eu não coloquei mais tópico de ansiedade. Então, seria, por exemplo, TAG, né, que a gente chama na psicologia, transtorno de ansiedade generalizado. O transtorno de ansiedade generalizada é, por exemplo, a pessoa ela tem muita ansiedade, ela generaliza, por exemplo, um exemplo teórico aí, um menino, eles criam medo do menino, né, eles colocam estímulos, né, um barulho horrível em relação a rato branco, né, e depois ele generaliza o medo dele para tudo que é branco. Então, generalizar é puxar para tudo. Então, por exemplo, você tem aí um certo medo. Pode ser ter crises de ansiedade, vamos supor, né? Crises de pânico também, embora esse seria outro problema. Mas você tem um certo medo de ter crises de pânico. Aí você tem uma crise de pânico no shopping. Aí no começo você evita no shopping. Depois você começa a evitar nos mercados, porque é parecido. E chega num ponto, né, na agorafobia, que você não sai de casa. Então tem vários pontos ali. Aqui eu citei vários modelos. Então, eu citei crise de ansiedade, crise de pânico e agorafobia, que são outros pontos relacionados à ansiedade. Tem mais dois principais, assim, né? Três, na verdade, né, que eu não citei. É o transtorno de ansiedade social, o TAS, que é a pessoa que tem dificuldade de interagir socialmente. Então, a pessoa tem que ir se expondo aí gradativamente. E eu digo que todo mundo tem isso, em maior ou menor quantidade, né, com exceção de fortes celebridades que já nasceram aí com os holofotes na cara. Por que eu digo isso? Talvez eu não tenha ansiedade para falar, né, o que você tem, que é para falar na frente de 10 pessoas ali no serviço, uma coisinha corriqueira. Mas talvez se eu tiver que falar com uma pessoa muito famosa, ou tiver que falar para muitas pessoas ao mesmo tempo, para o mundo inteiro, talvez eu sinta um pouco de ansiedade. Então, assim, varia da intensidade, né? E você trabalha isso até no ponto que você precisa. Então, por exemplo, se você no máximo apresenta na escola para 20, 30 colegas e precisa ter mais alguns amigos e se comunicar melhor, você trabalha até esse ponto. Você não precisa trabalhar a tua oratória para apresentar para o mundo inteiro se não tem essa demanda. Você não precisa trabalhar o que não está interferindo de forma ruim na tua vida, se você não tem planos nesse sentido, tá? Agora, se você tem planos, aí você trabalha um pouquinho mais, tá? Eu vejo como uma perda de energia você pegar uma criança que não sai de casa, treinar ela para fazer a apresentação a nível global e, tipo assim, ela só quer se expressar um pouquinho melhor e ter mais alguns amigos. Coisa que não precisava ela saber, né, ela ter a habilidade de se expressar para o mundo inteiro. Enfim, é um exemplo, tá, do TAS, do transtorno de ansiedade social. Os outros dois que eu falei que faltava citar, então, transtornos de fobia específica, né, de medos específicos que estejam interferindo na tua vida. Por exemplo, você tem aí um medo de sapo, que é inofensivo, você tem o medo de agulha, injeção, vacina,
é uma coisa que você precisa passar, né? Às vezes você precisa tirar sangue, precisa fazer alguma coisa, você tem aí algum medo que esteja interferindo na tua vida. Então, assim, você precisa tratar esse medo específico se ele está interferindo na sua vida. Se ele não está, você não precisa tratar. Então, é uma categoria. E o último, assim, que eu tenho para citar, mas eu estou explicando de maneira geral a ansiedade aqui, tá? Não é só o que tem aqui, só o que eu estou falando nesses poucos minutos, é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Muitas pessoas aí conhecem. Então, tem os sintomas mais perfeccionistas. Então, você pode estar sendo muito perfeccionista. O que eu quero dizer com isso? Arrumando muito as coisas, gastando muita energia com isso. Você pode estar demorando mais em alguns comportamentos rituais, por exemplo, conferir a chave, a porta se trancou antes de sair 30 vezes, conferir o gás 12 vezes antes de dormir, demorar 2 horas para lavar uma louça, demorar 1 hora para tomar um banho, tomar 10 banhos no dia, demorar 30 minutos para escovar os dentes. Enfim, eu já vi esses rituais, tá? Já vi, não todos que eu citei aqui, mas o da louça, de 2 horas para lavar a louça, louça pequena, né? Sem panela, de 30 minutos para escovar os dentes, 50 minutos para tomar banho e tomar uns 8 banhos por dia. Eu já vi em alguns casos. Isso sem falar na parte do serviço doméstico, que fica perfeccionista, que a pessoa gasta muita energia com isso. Então, eu já vi alguns casos, alguns eu tive sucesso e especificamente um deles eu não consegui ter sucesso, engajamento, né, nesse caso. Um caso um pouco mais puxado, assim, porque ele tem várias ansiedades, né? Ele tem a dificuldade de sair de casa, aí agora tem um problema de visão que surgiu recentemente, tem a questão desses rituais alongados, né? O banho, a louça, escovar os dentes, tem vários pontos assim relacionados, né? Ali eu não obtive sucesso, mas em outros atendimentos de toque por excesso de serviço doméstico, por exemplo, eu já tive sucesso em vários outros casos. Estou tendo até um sucesso agora em um dos atendimentos aí, que a pessoa tira o colchão pro sol e de ver a cama ela chega a esfregar a madeira embaixo da cama, né? Aí de forma regular, a ponto de já ter até quebrado aquilo. Almoça, tira a comida das panelas, coloca em pote e lava as panelas, até aí tudo ok. Só que no comportamento ela estaria lavando as panelas uma vez na semana novamente. Então, esse da cama, até o último atendimento, se eu não me engano, alguns dias atrás, eu não sei quanto tempo faz, acho que foi 5 dias atrás que eu atendi a pessoa, salvo engano, né? Ela tinha conseguido parar esse da cama e alguns outros exagerados, de tirar toda a roupa do guarda-roupa, colocar de novo, de passar algumas roupas ali, inclusive roupa íntima. Tinha parado, tá? Já regulou nesse ponto. Mas o de relavar as panelas, ela continua. Inclusive o de lavar vidro, de limpar os vidros da casa era quase todos os dias, ou era 2 vezes na semana, eu não lembro. Esse parou, ela até brincou que o vidro já estava sujo, já estava na hora de lavar de novo. Mas assim, num espaço de 15 dias. Então assim, teve uma grande evolução. Até onde eu lembro estava faltando das panelas. E já dando spoiler, tá? O tratamento para isso, de modo geral, é exposição. Então a pessoa se expõe gradativamente ao desconforto e vai melhorando esses pontos. E prevenção de resposta, prevenção de traumas nesse sentido ruim. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de socializar, tu vai tentar colocar ela em situações que ela não vai ser julgada, que ela não vai sofrer vexame. Porque se ela sofrer vexame, ela não vai melhorar, ela vai piorar e não vai mais querer saber de interagir. Então, esse é o ponto aí da ansiedade. E eu até perguntei, né, no caso do pensamento dessa mulher que eu citei anteriormente, eu perguntei, como é que tá o teu desconforto? Porque assim, nos atendimentos anteriores que ela ia, ela só pensava em fazer serviço. Aí eu perguntei, como é que tá o teu desconforto? Tu tá pensando em fazer serviço? Tô, mas menos. Então já diminuiu o desconforto. E isso é bem significativo.
agora a gente está trabalhando aí para ela trabalhar menos. Esse é o ponto que eu tenho da ansiedade, né? Até dei um spoiler do tratamento aqui. Quarto item, a depressão. Lembrando que eu estou citando eles aqui de forma diferente, né? De forma linear, forma única, né? Cada item, né, no seu qual. Mas, por exemplo, a depressão pode estar relacionada à ansiedade, pode estar relacionada ao sono, pode estar relacionada a algum trauma. Então, assim, você não vai avaliar, né, na psicoterapia, pelo menos não deveria avaliar só com um diagnóstico único. Você deve avaliar com métodos interventivos, com intervenção, qual intervenção que vai funcionar para a pessoa. E ir testando, entender o que funcionou, o que não funcionou, por que não funcionou, e ir aprimorando, né, no sentido aí do psicólogo que está vendo esse conteúdo, né, do paciente, devem ser feitos experimentos para melhorar esses pontos. Então, a depressão em si, ela vai estar relacionada com outros itens citados aqui, como, por exemplo, ansiedade, trauma. E da depressão, a pessoa tem que aprender a fazer as coisas mesmo sem vontade, contra a vontade, e entender que ela não vai sentir prazer em tudo. E enriquecendo gradativamente a rotina dela, até o ponto de que ela volte a sentir prazer por esforço. Lembrando que, assim como a depressão, a ansiedade, tem como você ter a cura por remissão dos sintomas, né? Tipo, por os sintomas apenas sumirem do nada. Isso existe, tá? Isso é real. Só que o problema de acreditar nisso, quando eu estiver bem eu faço, pode acontecer de você estar bem um dia e fazer, tá? Eu não estou falando que é impossível, mas geralmente não acontece. Você deve contar mais com, tipo assim, eu vou fazer para ficar bem, tá? É o correto, e enriquecer a tua rotina, tá? É a mesma coisa que ganhar na loteria. Vamos supor que os teus problemas são muito relacionados ao financeiro. Você não trabalhando isso e tendo a sorte de ganhar na loteria ou de conseguir o emprego dos sonhos, né? Não necessariamente com sorte, mas aí com mérito, então você pode-se dizer que você resolveria esse problema. Só que você resolveria esse problema até que ponto? Né? Tipo assim, você resolveria esse problema só por ter ganho na loteria. E quantas pessoas que não ganham na loteria? E eu não estou falando aqui no sentido literal, eu estou falando no sentido figurado também. Por exemplo, eu brinco, né, que a minha mulher ganhou na loteria porque de fato eu sou uma pessoa, eu me considero aí bem dedicado e bem especial nesse sentido, assim, uma relação bem saudável. Então realmente ela ganhou, embora eu também tenha ganho ela na loteria, sem dúvidas. Mas assim, eu pergunto para vocês, só ganhando na loteria que você pode melhorar a qualidade de vida e diminuir ou deixar de sofrer? Ou existem métodos? Tá? E é aí que entra a psicoterapia. A psicoterapia, ela vai entrar nos métodos para você regular esses pontos. Então, a depressão, o tratamento para a depressão é voltar a sentir prazer e enriquecer a rotina.